não homem. Aleluia. A palavra de Deus, quando nós lemos, era a história da unção de Davi. Deus rejeita Saul e Deus envia Samuel para poder ungir Davi no lugar de Saul. Quando Deus rejeita Saul, ele envia Samuel para poder ungir Davi no lugar de Saul. E Samuel, ele teve medo. Ele disse: Senhor, quando eu for para lá, vou fazer o quê? Vou dizer o quê? E Deus dá instrução a Samuel. O que ele poderia fazer, o que ele poderia fazer. Quando ele chega lá, ele faz exatamente o que Deus lhe disse. Deus não lhe disse o nome da pessoa que ele poderia ungir. Deus não lhe mostrou a pessoa que ele deveria ungir. Deus apenas lhe deu o endereço para onde ele deveria ir. Deus apenas lhe disse em que família onde ele deve fazer o trabalho. Saul foi até a casa de Jessé. Quando chegou à casa de Jessé, ele é perguntado: você veio em paz? Ele disse: sim, vim em paz, vim sacrificar. Estou a pedir que você chame todos os seus filhos. Devemos sacrificar. E enquanto ele sabia que os filhos, quando chegassem, ele poderia fazer o trabalho que Deus lhe disse para poder fazer aqui. Quando os filhos chegam, entra o mais velho. Quando ele repara para o filho mais velho, ele diz assim: certamente que está diante de mim o ungido de Deus. Certamente que este é o ungido de Deus. Deus me enviou para eu ungir este. Aleluia. Amém. Mas aí ele prepara o óleo para poder ungir Eliabe. Quando ele preparava o óleo, Deus diz assim: não é este. Este eu já lhe rejeitei. Este eu já lhe neguei. Não é este, não. O que você vê não é o que eu estou a ver. O que você vê não é o que eu estou a ver. Quando Deus me deu esta palavra, eu não planifiquei para esta palavra. Nem peguei a Bíblia para procurar onde está essa palavra. Eu simplesmente estava a orar. Enquanto estava lendo no livro de Efésios, quando lia no livro de Efésios, ajoelhei e comecei a orar. Quando eu orava, depois, naquele tempo de meditação minha, simplesmente peguei meu telefone porque eu queria ver alguma coisa. Eu fui me deparar com este livro. Eu falei que certamente Deus quer essa palavra para o seu povo. Procurei entender e não entendi. Deixei assim. Mas quando hoje acordei pela manhã, Deus me dá o livro de Eclesiastes. Vem acrescentar o livro de Samuel. Aleluia. Deus disse: eu reparo para o coração, não reparo para a estatura. Eu não reparo para a postura. Eu não reparo para o nível acadêmico. Eu não reparo para o nível social. Eu não reparo se é rico ou pobre. Isso é o que o homem busca. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Escuta uma coisa. Eliabe era o filho de Jessé, que tinha uma postura maior. Se nós lermos a Bíblia, na história que Davi derrota Golias, nós vemos que os irmãos de Davi estavam na guerra, porque eles eram volumosos. Davi era de estatura pequena. Aleluia. Amém. Quando Deus rejeita Eliabe, vem os outros filhos e vieram 6. Davi não estava aí. E ele pergunta: acabaram-se os jovens? Já não tens outros jovens? Já não tens outros jovens? Já acabaram? Os jovens já acabaram. Aleluia. Porque aquele que era formoso, aqueles que eram fortes, nenhum deles Deus escolheu. Nenhum deles que o olho desceu da cabeça deles. É quando ele pergunta: acabaram-se os jovens? Os jovens nessa casa acabaram. Eu pergunto nesta conferência: acabaram-se os jovens da Ada? Os jovens da Ada acabaram. Os jovens em Mugota acabaram. Os jovens em Canga acabaram. Os jovens em Andorra acabaram. Os jovens aqui na vila acabaram. Para que Deus não possa ungir, para que Deus não possa escolher, acabaram-se os jovens. Aleluia. Existem pessoas que têm a mente que Jessé teve. Jessé, quando viu que traz os seus filhos, ele trouxe aqueles que eram fortes. Ele trouxe aqueles que eram de postura alta. Ele trouxe aqueles que eram de renome. Aqueles que tinham um bom nome. Os mais feios. Enquanto Deus não estava à busca da postura, Deus
estava à busca do coração. Aleluia. Amém. Deixa eu dizer assim. Existem pessoas que têm uma mentalidade de dizer assim: se for para ser escolhido, se o pastor quer escolher alguém, há de escolher alguém que tem nível acadêmico. Se o pastor quer escolher alguém, há de escolher aquele que tem uma boa vida financeira. Se o pastor quer escolher alguém, há de escolher aquela pessoa que está bem trajada, que tem boa roupa. Aleluia. Amém. Deus não repara para isso. Deus repara para o coração. Davi era o mais novo. Escuta uma coisa. Eu estava tentando estudar como que Deus usa as pessoas. Desde o princípio, quando Adão e Eva, nós percebemos que Deus pede oferta aquilo que é primogênito. A primeira coisa assim. O herdeiro no Antigo Testamento tinha que ser o primogênito. O primeiro filho é que tinha direito de, quando o pai morrer, ser a rei, ele estar na posição do pai. Mas enquanto eu estava a estudar isso, eu procurava entender isso. Eu vi no princípio, quando Adão e Eva pecaram, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o mais feio, Abel era o mais novo. Mas enquanto estava a oferecer o sacrifício a Deus, Deus recebe o sacrifício de Abel, rejeita de Caim. Enquanto que Caim era o primogênito, Deus rejeita a oferta de Caim e recebe a oferta do mais novo. Quando Abraão chega, Deus promete a Abraão abençoar Abraão e a sua descendência. Mas quando Abraão e Sara não tinham filho, Abraão leva a serva da sua mulher e nasce Ismael. Quando Ismael é nascido, o que Abraão disse que certamente Deus há de cumprir a sua promessa. Este meu filho que é primogênito, que é Ismael. Enquanto Isaac não havia, Isaac não existia, Abraão estava depositado a sua confiança em Ismael. Mas Deus disse: eu não vou levantar a sua descendência a partir de Ismael. Deus rejeita Ismael. Ele disse que eu vou te dar um filho a partir de Sara. Quando nasce Isaac, entre Isaac e Ismael, o primogênito é Ismael. Isaac era o mais novo. Ele não tinha nenhum direito de levar a herança de Abraão, porque era o mais novo. Quem tinha direito era o Ismael. Mas aí Deus quebra o protocolo. Deus disse: não, eu vou levantar a partir daquele que é meu primogênito. E quando Abraão pergunta a Deus: o que será de Ismael? Deus diz que eu vou lhe abençoar, mas a minha descendência há de ser de Isaac. Não importa quem chegou primeiro, para mim eu reparo o coração. Não importa quem cumpriu a 12ª primeira, eu reparo o coração. Não reparo aquele que saiu da vida, eu reparo o coração. Não tenho nada a ver no teu nível acadêmico, eu reparo o coração, no seu nível de coração. É o que me atrai. Aleluia. É quando Isaac nasce Esaú e Jacó. O mais feio entre esses dois é Esaú. Quem tinha direito de ter a herança era o Esaú. Mas não aconteceu assim. Quando Isaac dá ordem a Esaú: vai procurar, prepara um guisado para mim, para eu te abençoar como meu primogênito. Como meu primogênito. Deus prepara para Esaú. Deus rejeita Esaú e diz que não, Isaac, esse é teu pensamento de abençoar Esaú, mas o meu plano é te abençoar Esaú. Aleluia. E quando Esaú foi no mar, quero acreditar, a Bíblia nos diz: mas acho que Deus deu ordem a todos os animais para fugirem para longe, para ele demorar lá, para Jacó aqui preparar o que ele queria, para que
entra na mãe. Diz esse aqui para preparar um capítulo aqui. Jacó diz que, mas mãe, eu não sou peludo. O meu irmão é peludo. Mas o que o pai não já vê. Era que me palpar, para não me pegar. E não ver pelos. Eu vou ser amaldiçoado. Em vez de ser abençoado. A mãe diz quando ser amaldiçoado, esta maldição é o que vou carregar. Você é inocente, faz aquilo que estou dizendo. E acabou de fazer tudo. Isaac abençoa Jacó, mas Jacó não é o primogênito. O primogênito é Esaú. Mas Deus abençoa Jacó. E quando Jacó estava também para abençoar, de todos os filhos que ele teve, desse irmão, Judá, José era um dos últimos. Dentre Simeão, Judá e todos. Mas Jacó preferiu José. Quando José sai do Egito, Deus prefere Benjamim. Em vez dos primeiros, eles já levaram os últimos. E quando chega o momento de Israel abençoar os filhos de José, ele pôs um aqui, para que a mão direita de Jacó pudesse abençoar o filho mais velho de José, a mão esquerda, o filho mais novo de José. Mas o que Jacó faz? Ele cruza os braços, leva a mão esquerda para o primogênito, leva a mão direita para o primogênito. Quando José diz assim: pai, mas este que é o maior, ele diz que não, eu sei o que eu vou fazer. O que ele estava a fazer? Estava a cumprir o plano de Deus de não abençoar o maior. Quando chegou de Davi não foi diferente. Veio Eliabe, forte, Deus rejeita. Veio Machor, Deus rejeita. Veio o terceiro, Deus rejeita. Veio o quarto, Deus rejeita. Veio o quinto, Deus rejeita. Veio o sexto, Deus rejeita. Veio o sétimo, Deus rejeita. É quando ele pergunta: Jessé, os jovens já acabaram. Os jovens já acabaram. Porque dentre todos eles, nenhum Deus viu para ser o rei. Quando Jessé diz assim: ficou um também, o mais novo, o pequenino de todos, está lá apacentado. Ele diz: vale chamar, nós não vamos sentar à mesa antes que ele chegue. Antes dele chegar, nós não vamos sentar à mesa. Escuta uma coisa, Deus já dizendo para o jovem que está aqui, que é rejeitado por outras pessoas, que é desprezado por outras pessoas. Deus está dizendo: eu não hei de voltar nesta conferência, não vou dar por terminado esta conferência sem antes eu te ungir. Não importa, chegaram os primeiros que têm nível de escolaridade maior, que chegaram, que sabem falar, chegaram os primeiros que sabem interpretar a Bíblia maior do que você. Mas Deus está dizendo: eu não